A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos uma vez mais aqui fazendo uma live a fim de que o nosso canal, @Pastor Elvis, possa estar dando sequência à nossa lição de número 3. Antecipamos para o dia de hoje, na terça-feira, posteriormente é na quarta-feira. Deixaremos para amanhã à noite fazer uma live ao vivo, a fim de podermos trazer uma palavra de fé e de esperança a cada um dos vossos corações. Por isso, resolvemos trazer a lição de número 3 na oportunidade, a fim de que os amados irmãos possam ter o acompanhamento da nossa revista do segundo trimestre de 2020, quando temos por tema a Igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema para o trimestre, onde já temos 2 lições que já estão no nosso canal, e agora estamos indo para a terceira lição, que tem como tema eleição e predestinação. É a lição de hoje, a lição de número 3. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uma tradução desse nome, para que vocês possam estar bem mais assemelhados ao mesmo, visto que ele não é tão comum em nosso meio, apesar de ser um nome bíblico, mas ele não é citado comumente em nosso meio. É uma tradução bem simples, olhando para todas as traduções que temos no português, seria o bom propósito do Senhor. Né? O bom propósito do Senhor é o significado da expressão beneplácito, ok? A verdade prática da nossa lição, segundo a sua presciência, é outro nome que talvez você não escute comumente, mas a presciência, ela na verdade é saber as coisas de antemão, antes delas acontecerem. Então, isso é presciência. Então, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Queremos ler rapidamente, a fim de que vocês possam acompanhar a leitura e possamos adentrar na lição propriamente dita. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É a nossa leitura bíblica em classe, que hoje temos o tema eleição e predestinação, e
como nas demais outras lições, tem o objetivo geral. O objetivo geral da lição de hoje é informar que Deus soube de antemão, ou seja, ele usou a sua presciência, quais pessoas creriam em Cristo e seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais, certo? Os objetivos específicos da nossa lição: primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação; depois, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo; e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A nossa introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. A doutrina da salvação é a soteriologia, é o estudo da salvação, ok? A soteriologia é o estudo da salvação. Então, eleição e predestinação estão dentro da soteriologia, que a doutrina da salvação tem aspectos instantâneos e também tem o aspecto progressivo. A salvação, ela tem esses dois aspectos. Ela tanto é instantânea, como ela também age dentro da progressividade, tá certo? Então, esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É importante poder dizer para vocês sobre a questão da salvação, que sempre nós estamos dizendo que a salvação é pela graça, e bem verdade é. Ela é de graça, mas ela não é de graça, tá bom? Ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Ou seja, houve um preço, e o preço pago foi o sangue de Cristo. Então, o próprio apóstolo Pedro vai deixar isso bem claro, bem explicativo para todos nós, a fim de que possamos ter essa compreensão de que fomos comprados por um alto preço. Então, houve um preço para a salvação. O preço foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos, na verdade, sermos salvos pela fé através da graça. Essa graça é abençoadora, transformadora, alentadora, perdoadora, agraciadora. Vejam bem, o primeiro ponto da nossa lição, ela vai tratar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, ou seja, aqui está a presciência novamente. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes de fundar todas as coisas, Deus, na sua presciência, Ele já prepara o plano salvífico. Ele já prepara, na verdade, a salvação para o ser humano, porque Deus sabia que o homem pecaria, que o homem infringiria a sua lei. Então, ele já tinha preparado esse plano de salvação para trazer o homem de volta ao seu Criador. E é bem verdade isso, que o apóstolo João, na ilha de Patmos, em Apocalipse 13, versículo de número 8, ele deixa isso bem claro, que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, vejam bem que o próprio apóstolo João, na ilha de Patmos, já tem esse entendimento, já tem essa compreensão e escreve para nós a revelação da palavra do Senhor, a fim de mostrar para todos nós que a presciência divina já prepara de antemão para todos nós a salvação, a fim de que não nos percamos, a fim de que
possamos verdadeiramente compreender este amor eterno. Deus nos amou, e Ele nos amou desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Ele já nos ama, com esse amor eterno, com esse amor que entrega, com esse amor que faz com que acheguemos-nos a Ele, de forma que somos chamados para esta salvação. E diga-se de passagem que nós somos chamados para viver esta graça gloriosa, graça que foi dada a todos os homens, conforme Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça salvadora tem se manifestado a todos os homens, para que vivamos no presente século honestamente, piamente e justamente. Então vejam bem, o tópico 1, o subtópico do ponto 1, a eleição divina. Ela diz o seguinte: eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro, em quem fomos escolhidos, né? Ou seja, nós fomos escolhidos em Jesus. Então, a escolha é cristocêntrica. É cristocêntrica. Olha, a gente precisa compreender essa questão, e hoje, na presente atualidade, nós temos um problema seríssimo, que é o problema do antropocentrismo. Ou seja, o que é o antropocentrismo? Ou seja, o homem sendo o centro de todas as coisas. Nós temos uma igreja que, nos primórdios da fé, ela passa exatamente essa escolha divina através de Jesus, ou seja, cristocêntrica. É como a questão do hino, né? Tu és fiel, Senhor. Ou seja, tu és fiel, Senhor. Aponta-nos, na verdade, para o Cristo, aponta-nos, na verdade, para o Deus salvífico, o Deus transformador. Infelizmente, hoje, você tem muitas ministrações antropocêntricas, você tem muitos hinos antropocêntricos, onde não está sendo realmente adorado e glorificado o nome precioso de Jesus, porque as pessoas estão utilizando-se desta inverdade e desse evangelho que não é o verdadeiro evangelho, mas é o outro evangelho, quando o apóstolo Paulo menciona, escrevendo à igreja da Galácia, né, que esse outro evangelho, um evangelho deturpado, um evangelho que não é o verdadeiro. Então, precisamos estar bastante atentos quanto a essa questão da eleição e em quem fomos escolhidos. Então, é em Cristo. Então, a eleição é cristocêntrica. Tudo o que nós precisamos vivenciar, precisamos ser realmente categóricos na vivência do Cristo. Viver o Cristo, viver o Evangelho do Cristo. O Cristo que deu a sua vida para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Outro aspecto dessa escolha, além de cristocêntrica, é em que tempo se deu essa escolha. Ou seja, nós já falamos aqui, Apocalipse 13:8, essa escolha foi antes da fundação do mundo. Ou seja, o cordeiro que fora morto, sacrificado, a fim de que pudesse cobrir a nudez do homem e da mulher, que se afastaram de Deus, que desobedeceram a Deus, que fizeram uma escolha errada, uma escolha equivocada. E Deus, antes da fundação do mundo, ele já escolhe um cordeiro e o sacrifica, a fim de que possa, na verdade, fazer com que este homem seja coberto a sua nudez e ele possa, na verdade, ser reconstruído. Ele possa, na verdade, voltar-se para Deus, que é grandioso em perdoar. E ele compreenda que agora ele precisa verdadeiramente deste sacrifício, ele precisa desta cobertura, ele precisa deste perdão, ele precisa desta graça, ele precisa compreender esta realidade bíblica, que é exatamente o terceiro aspecto da eleição divina, que tem a finalidade. A finalidade da escolha é para que a gente seja santo e irrepreensível. Ou seja, santo
no sentido de separado para Deus. Ou seja, Hebreus 12, 14 vai nos dizer que nós precisamos, na verdade, da santificação para podermos vermos a Deus. E essa santificação, amados irmãos, ela vai à medida, ou seja, ser santo não significa ser perfeito, não é vivenciarmos a perfeição, porque o ser humano, ele é um ser imperfeito, mas a santificação, ela vai nos aperfeiçoando, ela vai, na verdade, produzindo na nossa vida uma condição de nos deixar cada vez mais parecidos com o Senhor. À medida que caminhamos, à medida que compreendemos a revelação das Escrituras, à medida que somos conduzidos pelo Espírito Santo, à medida que nós vamos deixando ser conduzidos pela palavra, esta santificação vai gerando na nossa vida o aperfeiçoamento até que cheguemos à estatura de varão perfeitos. Portanto, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai se esforçando na presença de Deus, entendendo e compreendendo que a verdade bíblica, a verdade da palavra do Senhor, ela é transformadora e ela vai justificando a nossa vida, nós vamos nos aperfeiçoando e vivendo a irrepreensibilidade, ou seja, deixando as coisas ruins, deixando aquilo que atrapalha, deixando aquilo que gera em nós uma condição que não é uma condição de um redimido, não é a condição de uma pessoa salva, transformada pelo poder da palavra de Deus, mas a cada dia que vai passando, esta santificação vai sendo gerada na nossa vida, mediante a fé, mediante a leitura da palavra de Deus, mediante uma vida de consagração, mediante uma vida de adoração, mediante uma vida de glorificação, nós passamos verdadeiramente a vivenciar a questão de ser santos, ou seja, separados para Deus e irrepreensíveis, ou seja, não vivemos mais aquela situação que outrora estávamos a vivenciar. É o que declara o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, no capítulo de número 6 e o versículo de número 14, ou seja, que o pecado, ele já não tem, o pecado não tem mais poder sobre o nosso corpo, sobre os nossos membros. Por quê? Porque agora esses membros foram colocados para o serviço de Deus, para servir ao Senhor. Ou seja, o nosso ser por completo, corpo, alma e espírito, agora estão a serviço de Deus, estão para a glorificação do nome do Senhor Jesus, porque nós escolhemos pela fé, nós aceitamos a fé, nós fomos chamados, recebemos essa escolha, e esta escolha do Senhor tem este aspecto, o aspecto de vivermos de forma cristocêntrica. Afinal de contas, é dele e por ele que nós fomos salvos e redimidos, fomos escolhidos, na verdade, em Cristo, como também essa escolha foi feita antes da fundação do mundo para vivermos exatamente essa santidade e a irrepreensibilidade. Como declara Donald Stamps, é de toda a Bíblia de estudo pentecostal, que ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, a nossa declaração de fé da nossa Assembleia de Deus assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Então, nós somos eleitos como igreja. E aí você pode, de repente, perguntar, ou seja, mas quem é a igreja? Quem pode, na verdade, testificar que é igreja? A Bíblia é categórica em nos afirmar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus e vivencia o Evangelho e tem a fé em Cristo e volta-se para Ele, arrepende-se dos seus pecados, verdadeiramente ele é uma igreja, ele faz parte da
igreja do Senhor. A graça salvadora tem se manifestado a todos os homens, ou seja, a graça, o favor imerecido de Deus foi dado a todos os seres humanos. Profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele menciona sobre a salvação universal. Capítulo 55, no versículo de número 6, no versículo 1 ele diz: Óis vós todos os que tendes sede, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não edifica. Está aqui enquadrada a salvação universal para todas as pessoas, para toda a humanidade, porque Deus veio salvar aquele que havia se perdido. Então é preciso que eu creia, é preciso que eu me arrependa, é preciso que eu seja verdadeiramente um servo, um discípulo de Cristo e tenha fé nele. Porque declara Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela fé, é dom de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie. Tiago vai declarar que aquele que porventura tem fé vai ter obras e vice-versa. E quem tem obras vai ter fé, que é isso que o apóstolo Paulo fala aos romanos e que Tiago também vai retratar bem. Não há, na verdade, uma discordância, mas um paralelo da questão da justificação pela fé. Porque quem tem fé em Cristo e anda em Cristo tem obras na presença do Senhor, para a glória do seu poderoso nome. Então aqui está o tópico 1 do ponto 1, a eleição divina. Agora, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, aqui está João 3,16 novamente, já vai mostrar isso, que já temos, na verdade, comentado aqui nesse item 1 do ponto 1. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé, conforme declara Efésios 2:8, conforme também já tenho lido e falado aqui, expressado para vocês. Então, esse meio não é meritório, ou seja, a salvação não é por mérito meu, nem mérito seu. A salvação é pelos méritos de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo, é pelo sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus. Então, é dom de Deus, a salvação é pela fé, eu preciso crer, eu preciso me arrepender, eu preciso aceitar a fé, certo? Para que eu possa realmente vivenciar esta eleição, e a condição desta eleição é exatamente essa questão, onde eu possa realmente estar dentro desta realidade, arrependido. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso compreender que eu sou um pecador e preciso me aproximar de Cristo, porque eu tenho acesso a esta graça através de Cristo, conforme Paulo escreve aos Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o acesso à graça é pela fé através de Cristo, porque é pelo mérito de Cristo, é pelo sacrifício dele, é pela sua entrega que nele eu recebo a salvação. É por isso que a eleição divina, ela tem que ser cristocêntrica. Nós estamos verdadeiramente vivenciando a salvação pelo mérito de Cristo e não pelo mérito humano, e não por ações humanas, mas pela ação salvadora de Cristo Jesus, quando nos ama eternamente e dá a sua vida para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, o terceiro item do ponto 1 é uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, conforme Efésios 1:4. Então, nesse aspecto, o vocábulo grego agios
que significa santo, significa separado do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai dizer exatamente isso: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O sacerdote antigo testamentário, ele tinha uma mitra de ouro na sua testa e que estava escrito: santidade ao Senhor. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos sacerdócio santo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos estar separados da prática do pecado. Quando lemos aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu para a igreja apóstolos, mestres, doutores, evangelistas, como também pastores. E ele deu para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, não somos perfeitos. O ser humano não é perfeito. Não é porque eu sou cristão, porque eu aceitei a fé, que eu sou perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E Deus deu verdadeiramente estas pessoas, que Deus dá estas funções de mestres, de pastores, de apóstolos, de doutores, de evangelistas, a fim de aperfeiçoamento, onde Deus capacita esses homens, habilita esses homens a um chamado específico dentro da salvação para a vida destas pessoas, a fim de que eles exerçam, a fim de que eles possam, na verdade, gerar a instrução através da palavra de Deus, para que tenhamos a compreensão e possamos ser aperfeiçoados de glória em glória, na fé do Cristo eterno, como também aprendamos dentro daquilo que está revelado e recebamos a orientação das Sagradas Letras, mediante o seu Espírito Santo, para que todos sejam edificados e vivam equilibrados para a glória do nome do Senhor. Então, separados do pecado. E aí vem o adjetivo grego amomos, ou seja, irrepreensível, que expressa algo sem defeito ou inculpável, conforme declara Paulo, escrevendo em Filipenses 2:15, quando Paulo declara à igreja em Filipos, que a gente seja, na verdade, e vivenciemos a fé no meio desta geração e sejamos inculpáveis, ou seja, tenhamos realmente uma vida notória, transformada, redimida, onde as nossas ações, o nosso caráter, a nossa vida cotidiana venha dignificar, venha exaltar, venha bendizer o nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o que Paulo está dizendo, está revelando para todos nós, é que nós temos um padrão. E o padrão é a palavra, é o modelo. E o modelo da palavra nos leva para uma vida de irrepreensividade. É como o nosso querido patriarca Jó, onde o próprio Deus dá testemunho para Satanás. Ou seja, o Senhor declara para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem justo, homem piedoso, homem que se desvia do mal. Ou seja, Deus dá testemunho de Jó, que é um homem que vivencia em meio à sua geração, mas com um padrão onde as pessoas olham para este homem e veem neste homem uma vida de temor, uma vida de respeito a Deus, uma vida de glorificação ao nome de Cristo Jesus. E é exatamente isto que Paulo ensina. Paulo retrata para todos nós sobre essa questão de vida santa e irrepreensível. É onde realmente tenhamos um alto padrão de vida, onde este alto padrão de vida vai verdadeiramente redundar em glorificação ao nome precioso de Cristo Jesus. Porque nós vamos ter um padrão ético e um padrão moral de vida
para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, esse é o nosso terceiro item do ponto 1. O quarto item do ponto 1 é a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, conforme aos Efésios capítulo 4, versículo 22, versículo 25, versículo 28, 29 e 31 do capítulo 4 aos Efésios. E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, que está lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 3, 15 e 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, vejam bem que Paulo coloca aqui este padrão, este alto padrão, esse estilo de vida, para que possamos, na verdade, vivenciar este evangelho e este padrão, esta ética e esta moralidade. Para quê? Para que o Cristo do Senhor possa nos apresentar a Deus como inculpáveis, como igreja santa, gloriosa, sem ruga, a fim de que nós venhamos estar realmente sendo justificados por este padrão, por esta vida que nós estamos e escolhemos para vivenciar a fim de agradar aquele que nos tirou das trevas para vivermos a sua maravilhosa luz. Então trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia do Cristo. Então, mais uma vez eu repito, ou seja, nós não somos perfeitos. Nós não pregamos que o cristão é perfeito em Cristo. Nós estamos nos santificando e estamos sendo conduzidos através da palavra de Deus para vivermos um alto padrão, para que sejamos apresentados ao Eterno Pai como igreja sem ruga, sem mácula, mas gloriosa, ataviada, para que assim estejamos naquele grandioso dia, não sendo envergonhados, mas sendo justificados, porque buscamos e porque estamos realmente nos permitindo ter uma vida transformada, redimida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, queridos e amados irmãos, esse é o nosso ponto 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o sentido dos eleitos foi feito na eternidade, né? Olha, nós queremos deixar claro que a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, ela tem um padrão e um padrão doutrinário. Este padrão doutrinário, onde está muito bem colocado na nossa fé, né? A fé assembleana, onde nós cremos, ou seja, é o crer da nossa querida Assembleia de Deus, nós temos, na verdade, as doutrinas básicas, que são basilares da fé, onde a predestinação para filhos de adoção, ela está lá bem elucidada, a fim de que possamos estar dentro desse padrão. Não resta dúvida que existem outros que, na verdade, têm um sistema diferente, entendem diferente, compreendem diferente, certo? E que, na verdade, tem sido até essa questão de Calvino e Armino, né, tem sido uma guerra teológica de há mais de 500 anos e não se chega a um denominador comum. E nós não estamos aqui, em hipótese alguma, para travar uma guerra teológica, em hipótese alguma. Nós estamos aqui para poder deixar claro para os nossos irmãos assembleanos a nossa fé, a nossa doutrina, o padrão doutrinário, aquilo que cremos, visto que a nossa revista é uma revista produzida pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, e queremos deixar isso bem claro a todos os nossos alunos.
né? Não queremos aqui estar, em hipótese alguma, alfinetando, né, aqueles que, na verdade, defendem uma teologia diferente da nossa, apesar de que nós não vamos chegar a um denominador comum. Então, quero deixar isso claro a todos os nossos alunos, a todos aqueles que estão nos acompanhando agora nesta live, para que todos vocês possam estar também conscientizados acerca disso. Nosso papel aqui é instruir os nossos amados e queridos irmãos dentro da fé que nós abraçamos e abraçamos com muito amor, com muita alegria, a fim de que o nome de Cristo seja louvado e glorificado. Tá bom? Então, a predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, conforme Efésios 1, versículo 5, a parte A, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Então, Deus predestinou quem? A igreja. Ao Paulo escreve aos Romanos, nós vamos ter lá a predestinação em Romanos muito bem definida. Nós vamos ter a predestinação de Israel, ou seja, Deus predestinou Israel para ser o seu povo e predestinou a igreja. Ou seja, nós fomos enxertados na videira por adoção. Então, esta expressão daqui a pouco nós vamos explicar no item 2 do tópico, né, do ponto 2. O item 2 vai falar sobre os filhos por adoção. Nós vamos explicar um pouco sobre essa questão para vocês. Então, nós fomos enxertados, né, e fomos enxertados a fim de que nos tornássemos também filhos. Conforme João, no capítulo 1, versículo 12 a seguir, o apóstolo João deixa bem claro que aqueles que creram, ou seja, Deus deu também o direito de ser feito filho. De ser feito filho. Por quê? Porque cremos, porque nos arrependemos. O próprio apóstolo Paulo vai nos chamar o verdadeiro Israel de Deus porque somos espirituais, porque cremos no Cristo. Nós cremos na promessa, nós cremos neste Deus manifestado na pessoa do seu Filho, a fim de que pudesse salvar a igreja, os gentios, onde o próprio profeta Isaías também deixa claro isso, que um povo que nunca conheceu se achegará a ti. Ou seja, está falando da nação gentílica, que somos nós, que não nascemos lá em Israel, mas que Deus também nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Por isso ele enviou o seu filho. Israel é a nação eleita. Deus escolheu Israel. Deus formou Israel de Abraão e de Sara. Ele forma esta nação, a fim de que pudesse, através desta nação, demonstrar para as demais outras nações o seu grande amor, revelar, na verdade, a salvação para toda a humanidade, porque o Cristo vem dos judeus, ele nasce como judeu, a fim de que este Salvador fosse, na verdade, colocado para toda a humanidade, onde todos pudessem crer, todos pudessem ver nele o modelo, o exemplo, o padrão, a ética, a moralidade, e pudessem ver o homem perfeito, que foi o Cristo do Senhor, a fim de que pudéssemos estar dentro desse entendimento, de crer nele, de se arrepender, de termos uma vida pautada nos seus ensinamentos e na sua vivência, porque como homem ele foi perfeito. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a nossa declaração de fé, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Certo?
nós somos chamados, somos predestinados como igreja, mas se você não perseverar até o fim, infelizmente você vai perder aquilo que porventura você deixou de acreditar, deixou de crer, deixou, na verdade, que isso não fosse realmente o padrão para a sua vida. Então, infelizmente, algumas pessoas se perdem. Como? Como Alexandre o Latueiro, que amou o presente século, como Demas, que também amou o presente século e se tornou, na verdade, um empecilho na igreja, como Diótrefes, que revela nos João, capítulo de número... João, a terceira epístola de João, está lá também escrito esse cidadão, que era uma pessoa que prejudicava o evangelho, atrapalhava o evangelho, assim como muitas outras pessoas, que se achegam à igreja, mas não são igreja. Se achegam à igreja, mas não são convertidos, não são redimidos, não se permitem a uma vida transformada, a uma vida de fé, a uma vida de parâmetros onde as pessoas possam olhar para ele e ver um exemplo de cidadão, ver um exemplo de cristão, um exemplo de amor, um exemplo de uma pessoa que realmente vivencia algo tão importante e tão glorioso que é a fé em Cristo Jesus. Então, a igreja está predestinada antes da fundação do mundo. Se você é igreja, se você se arrependeu, se você vivencia a fé que uma vez foi entregue aos santos, então aproprie-se da salvação, da eternidade, conforme o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração e à nossa vida, porque o nosso espírito, o espírito do homem, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos de Deus, que pertencemos a Deus, que vivemos a fé para a Ele. Um dos grandes problemas sobre essa questão é que as pessoas que normalmente declaram que são predestinadas, né, ao céu e que uma vez salvos, estão salvos para todo sempre. E eu estou aqui sem querer alfinetar ninguém, sem gerar qualquer tipo de balbúrdia. Não, o interessante é porque ninguém vê nenhuma pessoa dizendo que está predestinada ao inferno. Ele só está predestinado ao céu, sabe? E nós não acreditamos nessa predestinação fatalista, ou seja, que Deus carimba um para o céu e Deus carimba outro para o inferno. Ou seja, porque se já fosse figurinha carimbada, para que pregar o Evangelho? Por que pregar o Evangelho? Por que o Senhor nos autoriza a pregar o Evangelho? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Infelizmente, algumas pessoas se achegam ao corpo de Cristo, mas não se permitem serem transformadas, terem um novo nascimento, ter uma vida transformada. Mas Paulo é categórico em dizer em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, agora ele anda em novidade de vida. E qual é esta novidade de vida? É exatamente aquilo que Paulo escreve aos Efésios, que ele não anda mais vivendo dentro de práticas imorais, indecentes, onde ele tem um padrão de vida, um estilo de vida que vai exaltar a Cristo, que vai glorificar a Cristo, e as pessoas vão olhar o seu exemplo de fé, de vida e o seu testemunhar, que vai verdadeiramente demonstrar para tantos quantos porventura o conhecerem de que ele é um filho de Deus, a saber, creu no nome de Jesus Cristo. Portanto, filhos por adoção, item 2. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, conforme Romanos 8,15 e versículo 23 também. Capítulo 9, versículo 4. Gálatas, capítulo 4 e 5 e Efésios, capítulo 1 e versículo 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir
no plano da salvação, a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o bom propósito. Ou seja, este foi o bom propósito do Senhor. Nós fomos inseridos. O propósito de Deus era para que Israel fosse, mas Israel rejeitou. Israel não quis e não entendeu, não compreendeu, mas é povo da promessa. Então ele insere os gentios, que somos nós. E ele nos insere porque esse foi o bom propósito do Senhor. E bom propósito esse glorioso, maravilhoso. Os judeus não compreenderam em hipótese alguma, mas os gregos e os romanos entendiam perfeitamente sobre essa questão de adoção. Todos nós sabemos hoje, na presente atualidade, que uma criança, quando ela é adotada por um casal, ela automaticamente ele recebe o nome de seus pais. Ele recebe nome e sobrenome. E é lhe dado e colocado lá no cartório. Ele se torna filho legítimo, igual aos que nasceram daqueles pais, ou seja, carnalmente. Ou seja, ele também agora, ele é participante dos mesmos direitos, ele tem a mesma legalidade dos demais outros filhos. Por quê? Porque ele está registrado. Ele recebeu a adoção, ele está registrado. Deus também registrou a mim e a você, para que sejamos filhos. Por quê? Porque cremos, porque nos arrependemos. Este é o beneplácito da sua vontade, o bom propósito de Deus para com as nossas vidas. Então, noutro tempo, nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Por quê? Porque vivíamos um padrão do mundo. Um padrão que não era aquilo que Deus reservou para o seu povo. Portanto, é tanto que o apóstolo João, ele declara sobre as 3 formas de entrada do pecado na vida humana, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E vai declarar que quem ama o mundo, ou seja, o sistema de Satanás, quem ama esse sistema e que não tem esse padrão, um padrão de vida que enaltece, que glorifica, que bendiz o nome do Senhor, esta pessoa, infelizmente, torna-se inimigo de Deus porque ama mais os prazeres do mundo, ama mais as coisas desse mundo, esse sistema mundano, do que o sistema de Deus. E qual é o sistema de Deus? O cristocêntrico, aquele que perdoa, aquele que tem misericórdia, aquele que nos dá uma condição para podermos vivermos este alto padrão, porque somos agora templo e morada do Espírito Santo, como Paulo escreve em 1 Coríntios 6,19, que não somos de nós mesmos, somos templo e morada do Espírito Santo. Ele tabernacula agora em nossa vida. Agora nós vamos viver este padrão, vamos viver, na verdade, esta vida de louvor, de glorificação e de exaltação no nome do Senhor. Então, esta posição é uma posição imerecida. Nós não merecíamos, mas o Senhor, segundo o seu bom propósito, ele nos inseriu e aprove ao Pai fazê-lo desta forma. Então nós glorificamos a Deus por esse santo privilégio. Eu quero até ler o texto de Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 26, a fim de podermos, na verdade, fechar esse raciocínio na questão de filhos por adoção. Mateus capítulo 11 e versículo de número 26, o evangelista Mateus vai narrar as palavras do Cristo do Senhor e vai dizer assim: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Porque no versículo 25, ele vai dizer: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Porque assim te aprove. O que é isso? O beneplácito da vontade do Senhor. Ou seja, nos tornarmos filhos por adoção. Então,
Nós louvamos e glorificamos a Deus, porque o Pai assim aprove, nos dá este privilégio de sermos filhos por adoção. E somos legítimos para a glória do nome do Senhor. Quais os privilégios da adoção? É o terceiro item do ponto 2. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Gálatas 4:6. Que esta expressão Abba Pai é uma expressão de muito carinho, que significa paizinho, né? É uma forma carinhosa, é uma forma muito de carinho ao eterno Pai, Abba Pai, tá certo? Então isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então estes são os privilégios de todos aqueles que receberam a adoção e se tornaram filhos de Deus, inculpáveis, porque agora estão vivenciando este alto padrão. Lembro-me perfeitamente no monólogo de Sulamita, em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2, ela, no seu monólogo, ela diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Quando fazemos uma análise de Cantares de Salomão, ou seja, em primeira instância, o livro de Cantares, ele é a forma que Deus deseja se relacionar com o seu povo, com a sua igreja e com o crente individualmente. Esta é exatamente a simbologia do livro de Cantares. E quando a Sulamita faz esse seu monólogo, essa sua declaração de amor para Salomão, que representa muito bem, dentro desta simbologia, o Deus Pai, né? Sulamita, sendo gentílica, representa muito bem a igreja, né? Então ela faz essa declaração, a igreja declara-se para o Cristo, né? Ou seja, a intimidade que a igreja quer ter, né? E a intimidade que o próprio Deus quer ter conosco. Nunca esqueçamos, ou seja, que Deus, na sua grandeza e na sua majestade, uma das suas alegrias era poder visitar a sua criação. Deus tinha prazer em ter intimidade com a sua criação. Todos os dias visitava Adão e Eva. Todos os dias ele estava ali para manter esse contato, para manter esse relacionamento, para manter essa intimidade. É exatamente isto que o Pai deseja conosco. Nessa adoção de filhos, Ele nos permite de irmos até o Santíssimo, de contemplarmos a sua Shekinah. Ele permite que tenhamos comunhão com Ele. Ele permite que a gente goze, desfrute dos privilégios da salvação. Ele permite que a gente possa desfrutar de todas estas bênçãos, porque, conforme declara o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 4 aos Efésios, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Desfrute, pois, deste privilégio e de tudo aquilo que o Senhor reserva para as nossas vidas, sendo filhos por adoção. São estes os privilégios. Terceiro ponto, e com o terceiro ponto finalizaremos a nossa lição de hoje: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo
e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos, conforme Atos capítulo 17, versículo 30. Paulo, quando está no Areópago, ele deixa muito bem claro esta questão. E no versículo 31, ele vai dizer que o Cristo é que foi determinado para fazer esse julgamento destas pessoas que porventura não creram, não aceitaram, não se permitiram viver dentro da perspectiva bíblica e cristocêntrica, tornando-se um eleito, tornando-se um salvo, tornando-se um arrependido, transformado pelo sangue de Cristo, mediante o seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios capítulo 1, versículo 5 e o versículo 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, algo que ele fez de antemão, segundo o benaplácito de sua vontade, segundo o seu bom propósito, ele tem predestinado a igreja. E se você é igreja, você está predestinada à vida eterna. Se você pertence à família dos salvos e vivencia esta fé e anda dentro deste padrão para o louvor da glória de Deus, o céu lhe aguarda, o céu lhe reserva. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele deu a sua vida, foi para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E nos trouxe para o seu reino, onde a sua maravilhosa luz nós podemos contemplar e podemos, na verdade, caminhar e trilhar para o louvor da sua glória. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus, conforme João 3,16, 1 João 4,10 e versículo 19, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Efésios 1 e 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Nunca esqueça o que o próprio Cristo do Senhor deixou escrito através de João, no capítulo 3, se não me engano a memória, no versículo 14, quando ele diz: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto. Então, o ser humano é atraído a Cristo. Nós somos atraídos por quê? Por causa do amor de Deus, do amor eterno. Essa atração, nós somos constrangidos a vivenciar isso por causa do seu amor. E como, na verdade, ele fez tudo isso. Se você prestar bastante atenção, que a gente pode fazer aqui um paralelo, uma analogia, melhor dizendo, é que quando alguém é morto, alguém se utiliza para assassinar alguém, e essa morte é uma morte
cruel, é uma morte realmente que causa um impacto na sociedade, as pessoas, na verdade, querem fazer justiça com suas próprias mãos, né? Agora, é interessante que a morte de Jesus é diferente. Ele foi, na verdade, morto e crucificado, condenado injustamente. Ele sofreu tudo aquilo que ele vivenciou na cruz do Calvário, de forma que ele não cometeu crime algum. E a morte de Cristo não causa revolta. A morte de Cristo não causa esse impacto nas pessoas, no sentido das pessoas quererem vingança, quererem, na verdade, tirar a vida de outras pessoas com as suas próprias mãos. Pelo contrário, a morte de Jesus é atrativa. A morte de Jesus vai perdoar. A morte de Jesus vai conduzir as pessoas a amar. A morte de Jesus vai conduzir as pessoas a se arrepender. A morte de Jesus vai conduzir as pessoas a ter uma vida de temor, de tremor. A morte de Jesus vai fazer com que as pessoas pensem o amor eterno do Pai e como Ele nos ama de forma gloriosa e poderosa. Por isso é que eu vos digo na oportunidade que vale a pena a gente ser atraído ou deixar-se ser atraído por este amor, por este sacrifício, por esta paz, por esta alegria e por esta fé. Porque quando somos atraídos, passamos, na verdade, a ter desejo, a ter vontade de viver este padrão. Não somos constrangidos, mas somos, na verdade, de livre e espontânea vontade. Nós podemos, na verdade, ir ao Pai. E eu lembro-me das palavras de Davi, no Salmo, se não me engano, no Salmo de número 30, Davi declara que ele é o servo da orelha furada. Por que é o servo da orelha furada? Porque havia um padrão em Israel, segundo a lei, que quando uma pessoa se endividava, ele ia para o credor trabalhar 7 anos como escravo. E esse escravo era no sentido de que ele ia ser bem tratado. Ou seja, ele lá na casa que ele era devedora, ele ia ser recebido de forma justa, de forma honesta. Só que os seus trabalhos, aquilo que ele faria, ele não teria direito a nenhum ganho. O que ele teria direito era comer, beber e dormir, normal e natural, e ser tratado. Mas o trabalho que ele ia exercer era para pagar os seus dividendos, a sua dívida que ele tinha contraído. Mas o que acontecia é que estas pessoas às vezes iam para determinadas famílias e elas eram tão bem tratadas, elas tinham um carinho tão grande, se tornavam realmente família. E como ela era bem tratada, ela dizia para o seu senhor, disse, olha, eu vou furar minha orelha. Porque eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui, eu quero que as pessoas saibam que eu estou aqui de livre e espontânea vontade. Eu vou furar minha orelha direita para que todas as pessoas que chegarem aqui, eles possam saber que eu estou aqui de livre e espontânea vontade. E eu fiquei atraído pela forma como eu fui tratado, pela forma como eu fui aqui realmente recebido. E eu quero que o Senhor deixe que eu permaneça aqui. É isso que o Senhor, na verdade, traz para a nossa vida. Nós somos atraídos a Ele. E como somos atraídos a Ele, por este amor, por esta paz, por esta alegria, o nosso desejo é de ficar parecido com Ele. Às vezes a gente se torna tão parecido com Ele, que às vezes, mesmo nas nossas palavras, a gente não consegue enganar, ninguém consegue realmente mentir para as pessoas. Eu lembro-me de Pedro, que Pedro tentou negar ao Senhor, e na verdade negou por 3 vezes. Mas mesmo negando, as pessoas reconheceram Pedro como um filho de Deus, como um seguidor de Cristo. As pessoas disseram para ele, rapaz, as tuas palavras é igual às que ele fala. A tua forma de vestir é a mesma maneira que os seus seguidores vestem. A maneira de tu realmente estar aqui entre nós, ou seja, identifica, você tem uma identidade, você tem um padrão. Então vejam bem, é isto que na verdade nos atrai. O Cristo do Senhor nos atraiu para vivermos um padrão de glorificação, de santificação, para que nos tornemos irrepreensíveis e possamos dar cumprimento que declara Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 5:23.
quando todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito se conservem irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos atrai, é o amor de Deus que faz com que sejamos realmente predestinados como igreja antes da fundação do mundo, e se estivermos nele, se andarmos nele, se estivermos dentro da perspectiva bíblica e cristocêntrica, verdadeiramente viveremos o que ele, o Senhor, deixou para todos nós, eleitos e predestinados para a perseverança como um verdadeiro santo até chegarmos na eternidade. Eu concluo a nossa lição de hoje dizendo que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as na sua palavra. Que o bom Deus abençoe, que o bom Deus manifeste a sua graça e fortaleça cada uma de nossas vidas, e que cada vez mais estejamos inteirados dentro desta perspectiva bíblica, cristocêntrica, para o louvor da glória de Deus. Então, nosso tema, a Igreja Eleita, a lição de hoje foi eleição e predestinação. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e que as consolações do doce Espírito Santo sejam em cada uma de nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.